A pedido do Banco Central, para a gente explicar tudo isso que está acontecendo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, retirou o sigilo dos depoimentos do caso do Banco Master. E o que revelam esses depoimentos? No fim do ano passado, se você se recorda, a Polícia Federal ouviu o banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Barbosa, e o diretor do Banco Central, Ailton Aquino. Na ocasião, Vorcaro chegou a afirmar que o Banco Central recomendou a venda do Banco Master ao BRB e negou que tenha vendido carteiras falsas ao Banco de Brasília. Nesse mesmo depoimento também, que foi retirado do sigilo, Vorcaro chegou a dizer que conversou sobre a venda do Master ao Banco Regional de Brasília com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Depois de ouvir todos esses depoimentos, o que aconteceu? A Polícia Federal fez uma acariação entre Vorcaro e Paulo Henrique para poder confrontar as contradições entre os dois depoimentos. A compra de carteiras de crédito sem garantias financeiras foi um dos temas principais abordados nessa acariação. O senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro. Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Eu sabia que eram carteiras naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit Suisse, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. E aí, no mesmo dia dessa criação, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, também foi ouvido como testemunha e disse que o Banco Central teve a certeza das fraudes nas carteiras do Banco Master. Larissa, a gente mostrou algumas dessas contradições dos depoimentos, mas o que movimentou Brasília também foi o fim do sigilo desses depoimentos. Ontem, depois de retirar esse sigilo, o ministro Dias Toffoli divulgou, inclusive, um pronunciamento público sobre a condução do caso do Banco Master, e esse texto foi um texto bastante longo, que inclusive foi dividido em 11 tópicos, e nessa nota o ministro ali reconheceu inclusive a possibilidade de remeter o processo à primeira instância depois do término das investigações. E aí ele também destacou, a gente até separou alguns trechos também, que assumiu esse inquérito do Banco Master por sorteio e sem questionamentos por parte da Procuradoria-Geral da República. Aí a gente separou inclusive alguns trechos desse texto bastante longo, desse pronunciamento aí do ministro Dias Toffoli, em que ele fala aí sobre... tentando justificar, ele explicou aí algumas questões, né, pontuou algumas questões que até então estavam obscuras do público, né, até porque esse caso estava sob sigilo, e aí não conseguia, né, a população no geral não sabia o que de fato estava acontecendo. E aí, Larissa, o Vorcaro acabou também, fez alguns esclarecimentos aí nessa criação aí também, e queria, na verdade, que você explicasse um pouco pra gente, que nessa nota aí do Dias Toffoli, o que aconteceu? Ele até falou ali que pode que esse caso vá para a primeira instância, mas é difícil isso acontecer, né? Porque depois que forem analisados ali o conteúdo dos celulares, muito dificilmente a gente vai ver ali não ter políticos envolvidos, né? Que não tenham foro privilegiado, né? Porque Vorcaro tem mostrado que tem relações em todos os poderes. A minha questão é a seguinte, Larissa, e inclusive quero pedir a sua ajuda para a gente analisar como que se deu o fim, né? A decisão do fim desse sigilo, qual que é o impacto político disso e como que a gente pode interpretar essa nota do ministro Dias Toffoli, né? Ministros dificilmente vêm a público se explicar. Foi pressão? Bom, Letícia, vamos lá, porque temos muitos pontos envolvidos em tudo isso, né? Letícia, para começar, é importante a gente deixar bem claro, né, que o caso em si, né, o inquérito em si, ele permanece em sigilo.
O que caiu, o sigilo que caiu, foi em relação a esses vídeos dos depoimentos e da acareação que foi feita entre Vorcaro e o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, o Paulo Henrique, né? Então, assim, claro que nós vamos ter vários, claro não, né? Muito provavelmente vamos ter muitos desdobramentos ainda desse tema, mas isso vai permanecer em sigilo, a não ser, claro, que o ministro Dias Toffoli decida, como ele decidiu ontem, tirando o sigilo desses vídeos, desses depoimentos, ele pode decidir também cair ali com o sigilo de algum ponto específico, enfim. Mas só para deixar isso bem claro. E aí, Letícia, você me perguntava sobre a nota que o Dias Toffoli divulgou, né, se defendendo ali, defendendo o seu trabalho, suas atividades, né, à frente da relatoria dessa investigação, citando, como você disse, que a Procuradoria-Geral da República deu aval para que ele estivesse à frente, portanto, né, estivesse ali na relatoria, e que assumiu por sorteio, uma nota que chamou a atenção porque realmente veio depois de muito tempo, né? Veio depois de muita pressão, e aí a gente teve essa nota do ministro apresentando ali seus pontos, seus argumentos, suas justificativas. Mas aí, voltando à questão da possibilidade do processo ser remetido à primeira instância, né? O que acontece? Essa questão vai para o Supremo Tribunal Federal porque, ao que tudo indica, envolveria um parlamentar tendo foro privilegiado, então essa questão teria que ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal e não apenas, e não só ali, né, pela primeira instância. E chama a atenção quando a gente pega os vídeos desses depoimentos, né, um dos pontos, você já citou que chamou muita atenção e que mereceu muito destaque, que foi justamente a divergência entre Vorcaro e o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique, em relação à origem daquela carteira de crédito, ou seja, né, o ex-presidente do BRB dizendo que não tinha clareza, não sabia que os créditos, que a carteira de crédito que seria comprada pelo BRB não era originariamente do Banco Master, né? O Banco Master, o Vorcaro, sustentando ali que sim, o BRB sabia que aquela carteira de crédito era de uma empresa terceira, né? De um terceiro ali, e que seria, então, comprada, vendida ao BRB. O Paulo Henrique argumenta que acreditava que teria sido feita uma operação de recompra dessa carteira de crédito pelo Master, e aí sim ela estava sendo oferecida ao BRB, ou seja, uma divergência em relação à origem dessa carteira de crédito, né? Eles entraram, portanto, em divergência em relação a esse ponto. Um outro ponto que chama a atenção também é quando a delegada que conduz o caso, que está à frente do caso, que estava conduzindo os depoimentos, quando ela questiona a respeito das relações políticas de Daniel Vorcaro, né? Ele mesmo diz que tem relações em todos os poderes, e isso nessas últimas semanas ficou muito claro, né? Com diversas revelações feitas aí por diferentes veículos sobre conversas que Vorcaro teve com, enfim, muitas autoridades, e aí ela questiona Vorcaro, por exemplo, sobre essas relações, e ele evita falar, né? Ele evita falar, ele faz ali uma certa, não vou dizer uma certa blindagem, porque ele vai saindo pela tangente, né? Em outras palavras, ele diz que não via o motivo para falar daquilo, para especificar nomes ou coisas parecidas, né? Então, quando você me pergunta, né, sobre como veio essa queda do sigilo desses vídeos, desses depoimentos, né? Como que isso chega aqui em Brasília, como repercutiu aqui em Brasília, acho que são esses dois pontos principais, né, Letícia? Tanto a questão da divergência quanto a questão de Vorcaro saindo pela tangente aí em relação às suas relações políticas, né? Ele diz, inclusive, que, enfim,
ele evita falar e ele cita a condição atual dele ali, né, de estar sendo investigado, de ter sido preso e atualmente estar usando uma tornozeleira. Ele coloca isso em destaque, Larissa, também. Inclusive, você mencionou essa questão aí da tornozeleira, né, e dessas relações políticas que tem o Porcaro. Só a gente separou, inclusive, com o fim, né, do sigilo da cariação, como você bem pontou, a gente até separou um trecho em que o Porcaro fala justamente sobre isso. Vamos acompanhar. Uma pergunta, né, que eu acho que precisa ser feita para o senhor é se em algum momento algum dos seus amigos políticos procurou viabilizar esse negócio, se o senhor teve contato com o governador de Brasília, se o senhor poderia fazer algum comentário relativo a isso. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, eu estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. E aí é isso, né, Larissa? Mostrou justamente sobre todas essas relações que você estava mencionando aí, né? Exatamente. Então a gente vê, ele coloca ali, né, a situação dele, inclusive a negativa de compra do banco, enfim, ele coloca isso ali, né? Então, Letícia, eu acho que desde ontem, né, todo mundo vem se debruçando sobre esses vídeos para encontrar ali também falas de destaque, pontos que merecem ser ressaltados, né? E acho que se a gente fosse falar disso, a gente continuaria aqui por algumas horas, né? E aí eu convido quem está nos acompanhando, Letícia, para ler lá em otempo.com.br as reportagens feitas pela equipe aqui de Brasília, para entender um pouco mais disso tudo também. Inclusive, hoje temos 2 matérias do nosso repórter setorista de judiciário, Gabriel Ferreira Borges, destacando outros pontos também desses depoimentos. Então, convido quem está nos acompanhando a entrar lá no site e para poder ler as reportagens completas, Letícia.